Olá, boa noite. Estamos iniciando a live de hoje e hoje teremos uma convidada especial, que é a Thaís Saldanha, que é executiva de RH há mais de 15 anos, com uma experiência vasta aí na área de desenvolvimento de lideranças. E aí hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal falando justamente para lideranças, né? Como fazer isso, quais são os desafios e como fazer isso ser mais leve, ser mais gentil, ser mais tranquilo. Então eu vou convidar a Thaís aqui para ela já entrar com a gente, para a gente já poder, que vai ser muito gratificante e bastante contribuição para as pessoas. Olha ela, seja bem-vinda, Thaís. Olá, e aí, Ivan, tudo bem? Tudo maravilhoso, que bom te ter aqui, viu? É um Eu que prazer agradeço o imenso. convite. Nossa, tô super honrada aí com o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Não só para liderança, para quem já é líder, né, Van? Mas para quem quer se tornar também. Afinal de contas, acho que vai ter aí um pequeno spoiler dos desafios que vai encontrar nessa caminhada. Perfeito, é isso, né? Porque a gente, quando começa a se tornar líder e pensa, né, já vem aquelas barreiras, aquelas crenças limitantes, aqueles o que tem pela frente, já gera aquele medo, aquela insegurança. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso acontecer de uma maneira mais tranquila, sem tantos sem se parar nesses desafios, como contornar esses desafios, enfim, né? E aí você trazendo o teu viés aí do teu vasto conhecimento na área de desenvolvimento de lideranças corporativa e eu trazendo o viés aí do conhecimento, do autoconhecimento, né? Dessa parte mais quântica e de desenvolvimento humano também. Mas me conta, Thaís, eu fiz ali uma breve apresentação muito rápida de ti, assim, e porque eu gostaria que tu mesmo se apresentasse, Uhum. né? Então me conta pro pessoal assim um pouquinho, quem não te conhece ali, que tá aí chegando, né? Quem é a Thaís? Enfim, te apresenta um pouquinho. Tá bom. Bom, eu estou, né, no mundo corporativo e de recursos humanos há 15 anos. Nos últimos 8 anos atuando diretamente no desenvolvimento, suporte, parceria de alta liderança, e daí falando de diretoria, de C-level, né, de vice-presidentes. E eu gosto de pensar no meu papel como uma grande facilitadora de relações. E daí, não só relações, né, com o time, mas relações com os pares, com a empresa e relações consigo mesmo, né? Então, acho que o meu papel nesses últimos 8 anos, ele está muito voltado a fazer as provocações, trazer olhares diferentes, né? E fortalecer, provocar as mudanças que precisam acontecer para que as empresas, os times, né, as pessoas tenham a melhor performance possível dentro das organizações. Maravilhoso, maravilhoso. É justamente a ideia de eu ter trazido a Thaís aqui, gente, porque eu me conecto muito com essa forma de ver as coisas diferente, né? De trazer esse diferente, de trazer esses questionamentos, assim, internos, mais sobre quem a pessoa é, quem a pessoa se torna, como ela se vê, como ela se direciona dentro desse cenário também, né? E isso eu acho muito enriquecedor, assim, a gente poder olhar para o corporativo, para as lideranças, para esse desenvolvimento, mas também olhar para dentro de si, né? E se desenvolver primeiro, para depois a gente poder desenvolver um bom papel. Eu acho genial, assim. E trazendo um pouquinho da tua experiência, assim, de, Uhum. né, 15 anos aí na área, é bastante experiência, então tem aí um Bastante. know-how grande, né, para poder compartilhar. Me diz assim, o que que tu mais percebe hoje como desafio dos líderes, assim, real, na prática? O que que tu percebe como dificuldade, o que que eles vivem? Me conta um pouquinho, assim, dentro do corporativo. Tá bom. Assim, Van, obviamente, né, os desafios eles mudam bastante de acordo com o cenário que cada líder está vivendo, mas de uma maneira geral, o líder hoje ele precisa gerenciar um ambiente que normalmente é
altamente complexo, muito provavelmente absolutamente incerto, né? E normalmente sem os recursos necessários. E daí aqui quando eu falo de recurso, eu tô falando de recurso financeiro, então nem sempre, né, os times, os líderes, eles têm o tamanho de time ideal para conseguir fazer as entregas, né? Tem o orçamento ideal para conseguir fazer as entregas, mas eu também, quando falo de recurso, estou falando de recurso intelectual e emocional. Porque a maioria dos líderes, né, principalmente quando estão ocupando essa cadeira pela primeira vez, ainda não possuem esse repertório, né, e esse traquejo, essa envergadura para estar desempenhando aquela função. Então, pensa comigo, né? Eu estou assumindo um papel de liderança, ou estou num papel de liderança, tenho as minhas próprias questões para resolver, e as minhas próprias incertezas, inseguranças, e tenho, né, que suportar e que trazer segurança para um time, né? Que é muito parecido. Eu gosto de pensar nessa relação do líder com o time. Eu não sou mãe ainda, mas né, você é mãe de duas princesas. Como uma relação de maternidade e paternidade, porque a maternidade e a paternidade, ela esfrega na sua cara as tuas inseguranças e os teus principais defeitos. E a liderança é muito parecida com isso, né? Então, muito provavelmente o teu time, cada um dentro da sua particularidade, também vai esfregar na sua cara as tuas inseguranças e as tuas incertezas, né, em relação àquele ambiente. Então, lidar com isso tudo ao mesmo tempo, né? E ter essa maturidade, esse discernimento para conseguir separar o que são questões, né, da empresa, né, da rotina, do cenário, e o que são as minhas próprias questões enquanto pessoa, enquanto ser humano, para mim. E daí falando não só como no papel de observadora e de apoiadora de liderança, mas como líder também, porque também sou líder, né? É o principal desafio hoje, e acho que sempre foi o desafio, né? Mas hoje mais ainda, porque vivemos num ambiente de mais incerteza ainda, né? Uhum, perfeito. Assim, eu vejo isso muito bem, assim. Hoje a gente vê que a gente é testado, né? Mesmo pela equipe, mas pela vida, pelos desafios da vida no sentido geral. Porque muito aí entra um pouco do meu viés, né? Ali do meu trabalho, quando eu trago essa base emocional, essa base sólida, essa base estrutural para as pessoas, para que elas possam olhar para dentro de si, para entender o que realmente está acontecendo ou o que eu estou percebendo do acontecimento. Uhum. Porque muito das coisas que eu vejo hoje, assim, não só daí de lideranças diretamente, mas das pessoas no geral, é de acabar, por conta do seu nível de consciência, acabar percebendo as situações de uma maneira, às vezes, distorcida ou com ruído, né? Então, alguma situação que a pessoa não tem resolvido dentro de si, então ela acaba se posicionando de uma maneira, às vezes, não tão adequada, não tão equilibrada diante da equipe ali, por conta que tocou numa ferida aberta, né? Exato. E como que tu vê isso, assim, essa questão do autoconhecimento, assim? Eu sei que tu pratica bastante isso, né? Tem já na tua veia aí essa questão do autoconhecimento. Como que tu vê esse autoconhecimento dentro, assim, do corporativo na prática? Então, na verdade é tudo, né? Inclusive, se eu fosse dar um conselho para quem quer ser líder um dia, trabalhe o seu autoconhecimento, que já vai ser meio caminho andado para desempenhar um bom papel de liderança. Mas o que eu percebo, e de novo, não só percebo, mas que eu experienciei na prática, né? Quando a gente se torna líder, além dos desafios, né, básicos que a gente sabe, pô, vou parar de eu mesma colocar a mão na massa, vou precisar fazer as delegações para o time, então sair desse papel de contribuidor individual, né, para um papel de orquestrador, além dessas coisas que são inerentes ali, né, desse processo de transformação aí de colaborador para líder, tem um ponto que para mim ele é primordial.
quando a gente ocupa esse lugar pela primeira vez, ou quando a gente não se conhece ainda e não começou a aprofundar, né, em todos esses vieses do autoconhecimento, a gente entra num lugar de aprovação, de querer o amor do time, ao invés, né, de querer o respeito do time. E aí que tá o perigo. Porque nem como líder e nem como nenhum papel na nossa vida a gente vai agradar todo mundo, né? Então, quando eu tô buscando desesperadamente por aquele amor, né, uma coisa quase que infantil mesmo, eu acabo não me posicionando como eu tenho que me posicionar, eu acabo, né, trazendo muitas máscaras para as pautas, eu acabo tendo receio de me parecer vulnerável, enfim, eu acabo tomando um monte de atitudes, né, que acabam no final do dia mais prejudicando do que alimentando essa relação de confiança entre o líder e o liderado, porque eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo, né, daquele time falar mal de mim, eu ainda quero aquele amor infantil e quero fazer parte naquele mesmo papel que eu tinha quando eu era um contribuidor individual. Então, a grande questão do autoconhecimento é tu perceber que esse amor, essa coisa, né, que a gente tem pela aprovação, ela, ela está atrelada a tua família, as tuas raízes, a tua relação com os teus pais, muito provavelmente, às vezes mais profundo ainda, e daí tem que procurar e tem que fuçar, né? Porque com certeza tem bastante coisa lá. E não tem relação com a empresa necessariamente. O que acontece é que a gente fica espelhando, né, as nossas experiências em tudo que a gente faz depois de adulto, sendo que a raiz, ela normalmente é muito mais profunda e está muito mais lá atrás. E daí, quando eu fico desesperado buscando essa aprovação, né? Eu não percebo que isso tá me maltratando, que isso tá me deixando infeliz, tá deixando o time infeliz e tá deixando todo mundo infeliz, porque eu simplesmente não tenho esse autoconhecimento de que isso não está atrelado necessariamente ao trabalho, e sim, né, às raízes mais profundas ali da minha infância e de tudo que me levou, né, até este momento atual. Então, não é algo simples, eu não acho que, e até falando aqui no meu papel de RH, né, como uma pessoa super experiente na área de RH, eu não acho que isso é uma coisa que pode ser desenvolvida e que pode ser provocada. Eu acredito muito que querer curar-se faz parte da cura, né? Então, cada pessoa ela precisa identificar essa necessidade, a importância, né, de atravessar aí esses traumas, essas crises e querer se conhecer profundamente. Para que de fato um movimento de transformação aconteça, né? Eu acho que enquanto RH e mesmo enquanto líder de líderes, né, a gente tem um papel importante de provocar essas reflexões e fazer com que as pessoas cheguem nesse lugar, né, de reflexão profunda para que elas percebam essa necessidade. Mas não, eu acho que parte de cada um esse interesse genuíno por buscar esse autoconhecimento. Mas por experiência própria, né? Não entendo que tenha outro caminho. Para mim, Van, é o cerne, né, de uma boa liderança ter esse autoconhecimento. Pela minha experiência, tanto como líder quanto de muitos líderes que já passaram pelo meu caminho, existe um abismo assim de distância sob uma perspectiva de performance, mas sob uma perspectiva também de bons líderes, né? Que tem um clima bom, que tem um baixo turnover, que tem entre um líder que tem e que busca esse autoconhecimento e um que não busca, que é zero, que nem olha para isso, que acha que tudo é entrega, tudo é performance e tudo, né, é no hoje. Então, acho que com certeza, se a gente for buscar por pesquisas, a gente vai encontrar né, alguma posição científica nesse sentido, porque é o que eu percebo no dia a dia. Sim, e assim, o que tu trouxe ali da questão de você de iniciar a cura, né? De você já faz parte da cura, você querer se curar, né? Isso me vem muito assim, até de comentar.
de que a questão do autoconhecimento, ela é um caminho único mesmo, assim, né? Que é esse caminho que a gente deveria seguir enquanto pessoas, antes de ser profissionais, né? De a gente se melhorar. Mas tu sabe que me vem muito forte, assim, até a questão de que, às vezes, essa questão do autoconhecimento, as pessoas trazem muito como algo que tem que, tipo assim, algo meio que julgador, assim, sabe? Tipo, eu preciso buscar autoconhecimento, então eu tenho que me conhecer, eu tenho que ser desse jeito, e acaba meio que forçando uma barra, né? De não aceitar quando ela tem, por exemplo, uma carência afetiva. Buscando uma perfeição exagerada, sabe? Eu vejo isso assim muito até assim puxando, né, para o meu lado ali da terapia. Eu vejo muito das pessoas que me procuram às vezes e se julgarem por estarem num papel de buscadores de amor, por exemplo. E tá tudo bem, tá assim, porque a gente não vai ser perfeito nunca. A Uhum. gente tá aqui para experienciar o autoconhecimento, a consciência, né? O que eu percebo assim de diferença e de que faz, né, um líder também bem profissional é ele ser humano. De ele entender que Perfeito. tá tudo bem se ele, nesse momento, eu busquei amor, tá tudo bem. Mas agora, como eu posso fazer diferente? Estar consciente da forma como ele está funcionando. Eu gosto de dizer que a gente tem um programa interno mental, né? Como se fosse um sistema mesmo ali, né? De computador que fica rodando dentro da gente. E esse sistema ele faz com que a gente perceba o mundo e se perceba no mundo. Então, se em algum momento, em alguma situação, o líder teve uma atitude talvez um pouco imatura, ou um pouco frágil, tá tudo bem, né? Como pode fazer melhor na próxima vez? Mas aí é que tá a questão, de o autoconhecimento no sentido de se enxergar também, de se perceber como humano que é, como imperfeito que é. Porque às vezes as pessoas fogem do autoconhecimento Perfeito. porque não querem olhar para isso, para não se culpar, para não ser frágil, para não se tornar vulneráveis. E é na vulnerabilidade que a gente cresce, né? A força tá na vulnerabilidade, né? Que é na nossa individualidade, é aquilo que só a gente tem. E tu sabe que, te ouvindo falar, Van, me veio muito aquela frase do Jung, que é tudo que. Até que você se torne consciente, o inconsciente vai dominar a tua vida e tu vai chamar isso de destino, né? Então, no final do dia, o grande quê da questão não tá em ser perfeito, mas tá em quando, né, tu te fragilizar, porque a nossa única certeza é que isso vai acontecer, né? Vão ter momentos que eu vou errar, que eu vou me fragilizar, mas eu perceber ir lá, ir na origem disso, né? Para que não vire um ciclo infinito, né? Porque aquilo que a gente não trata, aquilo que a gente não olha, aparece na nossa vida como repetição para que a gente justamente olhe, né? Então, acho que a tua fala ela é perfeita nesse sentido. Como que eu, enquanto líder, entendo que é na vulnerabilidade, na humanização que está a minha força e que está a grande raiz da conexão humana. Eu não vou conseguir me conectar, né, com o time ou seja com quem for, né, com pares, com a minha própria liderança, se eu não for humano, né, se eu não for eu mesmo. Perfeito, a conexão. Essa palavra para mim é ouro, porque hoje a gente está no mundo aí de conhecimento, de informação, né? A era da informação, onde a gente tem tecnologia para todos os lados, inteligência artificial com todas as informações possíveis, mas a conexão humana é que torna a gente únicos, né? Então, às vezes eu vejo que alguns profissionais, principalmente profissionais que estão se preparando para se tornar líderes, acabam buscando freneticamente conhecimento técnico, técnicas de feedback, né, desenvolver competências, soft skills e isso e aquilo, e esquece da conexão. Conexão consigo mesmo e conexão com as pessoas. E isso é que torna as relações saudáveis, né? E isso também é que faz com que a gente evolua.
É nas conexões. Sabe que eu gosto muito de uma forma de ver a vida, assim, quando ver as conexões, na verdade, né? A gente, às vezes, a gente acaba carregando mágoas, dores, frustrações de relacionamentos que a gente teve, de colega de trabalho, de irmão, de pai, de mãe, um monte de coisa. E, na verdade, a gente perde a oportunidade de ver que essas pessoas são como personagens na nossa vida que nos ensinam a evoluir. Então, é uma forma de a gente ver essas relações como algo que nos ensina, né? Como é um espelhamento que a gente faz o tempo todo nas conexões. Então, poxa, se a gente puder aprender com essas conexões, quando algo me magoa, algo me toca, mas por que me toca? Por que isso me magoa? O que eu posso aprender sobre mim e o que eu posso soltar sobre mim, né? E liberar e transformar dentro de mim para que isso não me toque mais. Acho que isso faz com que as pessoas cada vez mais tenham mais conexões e consigam tirar o melhor dessas conexões. Perfeito, Van. E de novo citando Jung, né? Tudo que nos irrita no outro pode levar a uma compreensão de nós mesmos, né? Então, somos espelhos, isso é um fato, né? O tempo inteiro a gente vai se colocar em projeção, né, no outro, e sem dúvida alguma, se tem algo que de fato, né, me irrita absolutamente, ou me traz dificuldade, me traz, né, incômodo, é porque aquilo ali aciona uma luz dentro de mim em relação àquilo que eu também sou, ou aquilo que eu gostaria de ser, né? Então, mas de novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? Porque só é possível a gente chegar nesse lugar de entender quando a gente começa a explorar as nossas questões, né? As nossas raízes, as nossas origens e por aí vai, né? E daí para isso tem tanta coisa disponível hoje, né? Para a gente conseguir buscar e sermos pessoas melhores que é só querer mesmo, é só querer se curar que a gente busca. E é eterno, né? A gente sempre vai estar achando alguma coisinha para trabalhar. Perfeito. Sabe que, assim, tu traz Jung, né? Eu adoro, assim, essa linha. Hoje eu trabalho com a parte da terapia quântica, né? Então busco a parte mais da energia da consciência para trazer essa versão do espelhamento, né? Que Jung traz. E é muito interessante que eu tenho visto muito, inclusive teve essa semana até atendi uma líder que ela me trouxe uma questão muito interessante, que ela fala sobre a dificuldade, ela estava tendo muita dificuldade de poder direcionar a equipe, sabe? Uhum, Ela dá uma coordenada e a equipe não entende a importância dessa coordenada e acaba fazendo do jeito que eles querem. uhum. Então, ela chegou, ela me comentou assim, ó, exatamente essa frase, né? Mas assim, ó, eu tô num ponto, ela falou, de que eu vou me tornar chefe. Eu vou começar a só mandar e vocês façam e obedeçam porque é assim. E vou começar a ser grossa, porque do jeito que eu tô tentando ser não tá dando certo. E aí é interessante porque assim, esse espelhamento, o que acontece? Quando a gente começou a ver, ela me trouxe como a equipe, né? A equipe tava ali na frente espelhando algo para ela. E quando a gente foi olhar, o nível de consciência dela estava em culpa, num nível de consciência baixo. O que significa que, para até para vocês poderem entender um pouquinho assim o que, que é o nível de consciência, né? A gente tem a forma de enxergar a nossa vida, que é o nosso programa interno. Vamos imaginar como se fosse um programa de computador que fica rodando ali dentro da gente, né? Então é pensamento e sentimento. E esse programa faz com que nós nos tornemos observadores da vida. Então, ele determina a forma como a gente observa a vida. Então, temos níveis de consciência. E numa pessoa, como o caso, esse exemplo que eu estou dando, ela estava num nível de consciência de culpa, o que faz com que ela culpe a todos ou se culpe pelos desafios que acontecem na vida. E olha que interessante, que logo ela estava vivendo exatamente isso, né? De culpar a equipe porque a equipe não estava dando o retorno que ela gostaria, que ela esperava. E aí, quando você vai adentrar mais a vida, entender muito mais, estava lá na infância. Então, às vezes a gente acha, né, que, mas alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas já passou, ficou lá atrás. E não fica,
né? Tá vivo dentro da gente, fazendo com que as nossas tomadas de decisão sejam, vamos dizer, distorcidas, né? Por conta desses níveis de consciência ou dessas experiências de vida que a gente vivenciou. Você já passou por alguma coisa nesse sentido, assim, de ter alguma Nossa, dificuldade na liderança por conta de um passado? absolutamente. E até quando tu traz esse relato da tua cliente, me veio muito na cabeça, eu tenho uma formação em terapia sistêmica, né? E me veio muito na cabeça, na visão sistêmica, a hierarquia é um dos pilares mais importantes, né? Olhando para o organizacional. E me traz o quanto que essa líder, ela deve estar fora do lugar dela, né? E eu, trazendo, né, para minha realidade, experienciei isso, né, há alguns anos, poucos anos, não faz muito tempo, não, de perceber depois, obviamente, porque a gente só percebe depois que a gente já tá emaranhado lá, né, no meio, sofrendo já, que eu tava no lugar errado, que eu tava num lugar de mãe, né, das minhas colaboradoras e de mãe espelhando esse mesmo comportamento no meu lugar familiar, né? De mãe da minha mãe, de mãe das minhas irmãs, e aquilo ali estava refletindo também no trabalho. Então, sem dúvida alguma, né? Existe um relacionamento direto. E daí, como que, beleza, Thaís, tu percebeu e como que tu resolve isso, né? Como que agora tu trata e, obviamente, não é simples, né? Não é amanhã já, mas olha para dentro, né? E resolve as questões familiares. Primeiro, começa, quem sabe, né? Só talvez ocupando o teu lugar dentro da tua própria casa, né? Que isso também vai acabar se refletindo no trabalho. Aos poucos, um passo de cada vez, de novo, dando espaço, né? Movimentos importantes como esse, eles precisam de tempo, né? Eles precisam também de respeito para que aconteça de uma maneira fluida e perene. Então, eu vivi, né? Coincidentemente, tu contou uma situação que eu vivi basicamente a mesma situação que estava absolutamente relacionado à hierarquia, que tem um pouco a ver com a minha fala do início sobre a questão do posicionamento, mas é que nunca é só uma questão de posicionamento, né? Se eu não me posiciono por quê? O que que tem por trás disso, né? E no meu caso era, né, por estar no lugar errado, e estando no lugar errado, a gente perde a força. E é provavelmente o que aconteceu com ela. A gente só tem força do nosso lugar, né? Como filha, como irmã, como esposa, como líder, como colaboradora. Então é importante que a gente entenda o nosso lugar dentro daquela hierarquia, porque só assim a gente vai conseguir ter força. E que a gente arque, como adultos que somos, com as consequências de estarmos no nosso lugar, né? Perfeito. E às vezes isso fica tão oculto assim, ou tão as pessoas não acessam tanto a isso, às vezes não dão nem tanto valor a esse processo, acabam dando mais valor para o técnico, né? Para aquele olhar mais corporativo, de ter que ter o conhecimento técnico e não o autoconhecimento, e às vezes vão ali a níveis de muito altos de estresse, de ansiedade, né? De burnout, enfim, porque estão carregando um fardo que nem seu não é. E aí carrega tudo aquilo assim. Então, né, é muita coisa. Eu dou conta de tudo ao mesmo tempo, eu não tô dando conta mais, eu não aguento mais, eu tô sobrecarregado. Mas quando vai ver, grande parte da sobrecarga é nem seu, não é? Tá carregando lá um monte de responsabilidade da mãe, do pai, do irmão, do vizinho, dos liderados, muitas vezes, né? Centralizando tudo, não delega, enfim. Então vai além, muito além. Quando a gente começa a se olhar, a gente começa a entender o que é meu e o que é teu. E Eu o que é do deixo tudo outro? que é teu e carrego somente o que é meu. E aí vai dando, né, essas barras dos ombros, esses pesos dos ombros, e vai conseguindo ter muito mais força, né, no seu lugar ali para conseguir lidar com os seus desafios, né? Porque ninguém recebe o fardo maior que pode carregar. Só que às vezes a gente Não. quer carregar o fardo do outro, né?
Exatamente. E no caso da tua cliente, né, o que eu posso dizer para ela é: cada um tem o liderado que merece. Com certeza ela precisa olhar para alguma coisa ali, né? Para, enfim, conseguir tratar e curar isso dentro dela. Mas a importância do equilíbrio das relações, né? De eu dar tal qual eu recebo e manter essas relações sempre equilibradas, né? E a nossa relação com a empresa também, eu entender até onde precisa ir a minha doação, né? E até onde também a empresa precisa me reconhecer e me recompensar por isso. A empresa, falando de uma maneira mais institucional, mas o liderado, o marido, a mãe, o pai, todas as relações, né? Elas precisam ter um tipo de equilíbrio para que elas fluam bem e para que ninguém carregue o peso de que não é seu, né? Perfeito. E sabe que eu vejo muito assim que as bases, né? A gente está falando aqui de autoconhecimento, de família, de equilíbrio, e as bases da nossa essência, da nossa força é pai e mãe. O pai, né, é aquela força de ação, de projeção, de eu ir buscar o meu futuro, de eu fazer o meu futuro, fazer dinheiro, né? E para o E mundo, a né? mãe, para o mundo, e a mãe é como eu acolho isso, é como eu acolho as coisas, é como vamos dizer, eu sinto as coisas, né? Como eu recebo esse dinheiro, é como eu recebo o elogio, é como eu recebo as coisas, né? E como eu mantenho esse dinheiro na minha vida também, Perfeito. né? Então, quando a gente vê assim que as bases não estão bem equilibradas, surte um efeito gigantesco no resultado. Então, o resultado ele vem por causa das minhas ações, mas as minhas ações são pautadas naquilo que eu carrego de experiências, né? Então, as bases ali que vêm dessa experiência, como foi a minha experiência com meu pai, como foi a minha experiência com a minha mãe, me dá bases de forças de ir para o mundo e de acolher esse mundo. Então, equilíbrio para ter um resultado equilibrado, precisa ter essas bases bem direcionadas, bem alinhadas, né? Bem estruturadas dentro, senão não tem Perfeito. como, né? Bate direto no resultado, né? Isso não tem nada a ver com se dar super bem com o pai e com a mãe, mas isso é papo para outra live, né, É Van? papo para falar. É para uma live Exato, inteira. Isso aí é conteúdo para uma live inteira só disso, né? De tão profundo que é. exatamente. Porque isso é um questionamento muito comum, né? Ah, mas quer dizer que eu tenho que aceitar? Eu tenho que, Mas né? a Mas minha isso mãe é uma realmente. narcisista. Agora eu vou ter que, né, amar ela e ir na casa dela. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com como que você trata isso dentro do seu coração. Exato, é isso, perfeito. Mas então, assim, eu vejo muito, né, essa questão, assim, para deixar, assim, bem a nossa mensagem, né, assim, de o quanto que o autoconhecimento é a base. Daí a gente vê líderes que estão começando na área ou que já estão bastante tempo na área e querem performar melhor, como é importante identificar em si mesmo, né, os seus gaps, em si mesmo as suas dores, as suas fragilidades, de se tornar vulneráveis e não para os outros, mas para si mesmo, de Uhum. tirar as suas máscaras, tirar as suas armaduras e simplesmente poder se olhar um pouco para poder identificar o que que tem aqui, quais são as dificuldades que eu estou vivenciando, né? Por que que isso está me incomodando, está me afetando? Entender o nível de consciência em que eu estou quando eu tomo essas decisões, porque até decisões é algo bem considerável até da gente trazer aqui, porque eu vejo que é um desafio também do líder, né? Tomar decisões racionais, mas que sejam justas, que sejam equilibradas, sem esse emocional na frente, né? Para distorcer a história, a situação, né? Tu sabe, Ivan, que eu tendo a não acreditar que existe, né, uma decisão que ela é tão correta, entre aspas, assim, né? Eu acho que é meio que impossível eu tomar uma decisão sem ter algum tipo de viés. Viés por conta da minha trajetória, né, da minha história. Mas quando a gente entende, enquanto ser humano, mais ainda enquanto líder, né?
que o que na PLL a gente fala muito uma frase, né? O mapa não é o território. Quando eu entendo que o mapa não é o território, que a maneira que eu estou enxergando, né? O que é isso? Que a maneira que eu estou enxergando aquele cenário e aquela coisa não necessariamente é aquele cenário e aquela coisa, é apenas a maneira como eu estou vendo, ajuda. Ajuda eu tentar ir tirando um a um desses vieses. Vai tirar todos? Muito provavelmente não. Mas potencializa, sabe? Potencializa a possibilidade de eu tomar uma decisão mais coerente possível, né? De eu fazer uma leitura de um cenário da maneira mais coerente possível. Acho que tu fala bastante, né, de como potencializar essa liderança, né, esse resultado desse líder. E para mim tá aí, através do autoconhecimento, né, e de eu cada vez mais identificando quais são os meus gatilhos, quais são os meus vieses, o que que eu tendo a gostar, às vezes até num processo de contratação, vou fazer a admissão de um novo colaborador para o meu time, o que que o líder normalmente faz, né? Uh, Gosta só de perfis que são parecidos com ele. Mas Uhum. às vezes quem eu tenho que trazer é exatamente alguém que é o oposto de mim, porque isso vai enriquecer, né, a diversidade ali no meu time. E aqui nem entrando em questões, né, sociais de diversidade, que são extremamente relevantes, mas não é sobre isso que eu tô falando, é diversidade, porque quanto mais pessoas pensando diferente, a chance de eu entregar um resultado melhor é maior, né? Então, aqui pensando em performance, pensando em resultado e entrega mesmo. Então, mas se eu não sei que eu tô escolhendo a Vanessa porque ela é parecida comigo, eu não vou chegar nesse lugar, entendeu? Então, tudo tá voltado. Na minha perspectiva, a eu me conhecer, conhecer os meus gatilhos, conhecer os meus vieses, para assim eu ir tentando limpar tudo isso em cada decisão que eu tomo, né? Em cada escolha que eu faço. E, de novo, vai acertar 100%? Não vai. Mas eu acho que vai melhorar demais, né? Do que se não fizesse nada disso. Perfeito. Sabe que tudo isso que tu traz, assim, aqui na quântica, né, existe uma. Eu tracei, olha só, né? Eu tracei tudo isso num mapa, num desenho, num caminho, numa jornada, onde a Que gente legal. sai de um lugar de uma visão de sobrevivência, porque basicamente quando a gente está só refletindo o mundo externo ou reagindo às coisas que acontecem, a gente está no modo sobrevivência. Liga o botão ali, ó, pronto, tô sobrevivendo ao mundo, então eu só reajo àquilo que me acontece, né? Então, alguém me falou algo, eu reagi. Alguém me falou algo, eu reagi. Então, vive nesse processo. E a gente vai crescendo, evoluindo, amadurecendo e vai para um empoderamento, onde eu entendo o meu lugar, o meu poder de tomada de decisão com uma mente mais clara. Né, com maior, aumentando o nível Perfeito. de clareza, de consciência, né? E depois a gente vai para uma prosperidade onde eu estou próspera de quem eu sou, consciente de quem eu sou, e aí magnética, né? Então, aí eu trago as coisas para minha realidade de uma maneira leve, tranquila, e enquanto líder, as coisas começam a acontecer. Então, aí na contratação facilita, porque vem perfis que são exatamente aquilo que você precisa, e aí, né, as tomadas de decisão se tornam mais leves. Mas, assim, eu vejo que a gente trabalhar essas questões internas é justamente de você poder acessar um distanciamento do próprio ego. Porque a gente se identifica muito com a nossa personalidade, que é o nosso ego, né? Aquela forma que eu sempre fui assim. Eu sempre agi dessa forma, então é a forma como eu sou. Eu penso desse jeito, eu sinto desse jeito, eu ajo desse jeito. E aí a gente fica só rebatendo esse mundo externo. A gente vai expandindo a consciência, aumentando a consciência. E nesse mapa que eu trouxe bem perfeitinho, assim, tem a jornada, né, da expansão. E essa jornada da expansão é engraçado que é como se você tivesse, vamos dizer, no nível de sobrevivência, você está no primeiro andar de um prédio. Então você está olhando pela janela, você escuta as pessoas falando alto, você escuta barulho de carro, é ônibus, é buzina, é
tá tudo confuso na cabeça. Então, é um nível de consciência mais baixo daquela pessoa que não entendeu ainda, não começou a sua jornada de autoconhecimento. Então, o líder que não começou ainda, ele tá naquele processo de é muita informação, é muita coisa, é muitos desafios ao mesmo tempo. Assim que você vai aprendendo a lidar com seus desafios e ganhando autoconhecimento, você vai subindo os andares do prédio. E vai elevando a tua consciência. Elevar a consciência é basicamente subir os andares do prédio. Vamos pensar assim, né? E quando você chega num nível mais elevado de consciência, é como se você estivesse lá no 20º andar. Você olha pela janela, você não tem ruído, você não escuta mais os carros passando, não tem mais buzina, não tem mais gente falando. Você tem clareza do que você vai fazer. Você tem clareza de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. E aí vem a postura adulta que você falou. De a gente assumir a postura adulta e dizer, agora eu escolho fazer. Então, tomadas de decisões mais fáceis. Realmente não tem, assim, eu acho que eu concordo com você quando você diz que não tem muito, assim, sempre vai ter algum ponto que a gente vai tomar uma decisão e vai trazer um pouco para nossa história. Mas quanto mais clareza, quanto mais alto no prédio nós estamos, nós tomamos decisões com uma consciência superior. Então, não está pautada na forma, na minha história, naquilo que eu vivi diretamente, na minha personalidade, mas está pautada em algo superior, em algo que eu enxergo o meio, eu enxergo onde eu estou, para onde eu vou e o caminho que eu vou fazer. E aí, nesse lugar, as decisões elas se tornam mais leves. Perfeito, perfeito. Perfeito mesmo. Eu acho que é isso, né? É como que eu construo essa escada. E melhor ainda se eu tiver alguém para me apoiar nesse processo, porque dificilmente eu conseguirei sozinha. Isso eu tenho convicção, né? Que é muito difícil alguém conseguir chegar lá sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda, né, de um terapeuta, sem a ajuda de alguém que já trilhou esse caminho e que vai conseguir, eu acho, que tornar essa jornada um pouco mais fluida, um pouco mais fácil, Van. Perfeito. Perfeito. Acho que temos aí uma boa alternativa para esses líderes que querem sair, né, desse step one aí da escadinha e conseguir tomar decisões mais alinhadas com seu propósito de vida e com aquilo que eles querem para a vida deles, né? Ser adulto de verdade, né? Não uma criança num corpo de adulto, né? Porque quando a gente só reage, tá nesse modo sobrevivência que tu comentou, a gente ainda é uma criança num corpo de adulto, né? Então, ser adulto de verdade é fazer escolhas conscientes, né? Então, para eu conseguir fazer escolhas conscientes, eu preciso estar consciente sobre mim mesma, né? E sobre aquilo que eu quero para minha vida. Então, esperamos que cada vez mais a humanidade busque esse caminho para que seja mais fácil para todo mundo, né? Para que seja mais fácil para os times que estão nas empresas, para as pessoas que acabam convivendo aí com tanta gente maluca nesse mundo. Então, eu realmente sou uma estudiosa e uma pessoa que busca cada vez mais me encontrar esse meu lugar no mundo e me aprimorar como ser humano para, quem sabe, poder ajudar cada vez mais pessoas a fazerem e buscarem isso também. Ai, perfeito, perfeito é isso. Você é um presente, né? É um presente para os líderes, para as empresas, porque essa visão, assim, né, de entregar, né, de entregar o seu propósito, de viver o seu propósito, isso é muito bonito, assim. A gente vê isso dentro do corporativo, é lindo, que não tem distinção, né? A gente é um só e se a gente consegue colocar o nosso propósito naquilo que a gente faz, além da gente se tornar muito mais feliz, satisfeito na nossa área também, a gente conecta com mais pessoas e manifesta isso na vida das pessoas, transborda, né, toda essa felicidade também, essa alegria, né, essa disposição também, isso é algo que conecta muito. Mas, assim, eu queria saber se tu queres comentar mais alguma coisa, tens mais alguma questão para a gente ir já indo para o nível de finalizar aqui. O que você Não, deixaria de mensagem, assim, né, para claro. esses líderes?
Perfeito. Então, eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade de a gente bater esse papo, de eu aprender também um pouco contigo sobre o teu método, né? Eu acredito demais mesmo, né, na física quântica, em toda essa teoria das vibrações e frequências, né? Eu acho que se a gente não tá numa boa frequência, nada na nossa vida dá certo, né? E tudo tá absurdamente conectado. E realmente, assim, tento praticar cada vez mais isso na minha vida. Não é sempre, é ser humano, a gente também tem os nossos altos e baixos, só que isso é absolutamente normal, né? Ter os altos e baixos. Eu acho que o que diferencia as pessoas que estão trilhando esse caminho é justamente conseguir perceber quando está no baixo para tomar as atitudes e as ações, né, cabíveis para irem para o alto novamente, né? Porque a vida é isso, é um evento incontrolável, né? Então as coisas acontecem também, mas a gente sabe, né, a gente que estuda isso e que está conectado com todas essas, né, teorias de comportamento humano de uma maneira geral, a gente sabe que a gente pode criar a nossa realidade, né? E eu, a cada dia, venho buscando criar a realidade que eu quero viver e cada vez mais alinhada com o meu propósito também. Então, quero agradecer pela oportunidade de novo e quero dizer para quem tiver, né, quem quiser conhecer também um pouco mais do meu trabalho, eu, obviamente, né, trabalho numa organização privada, mas no meu perfil do Instagram, eu sempre que posso, posto algum vídeo sobre algum tema voltado ao autoconhecimento, tento traduzir, né, as minhas próprias experiências para algo bem prático, bem leve, bem direto, e eu acho que o pessoal pode curtir e de alguma forma isso pode ajudar também no autodesenvolvimento de todo mundo. Que legal, Thaís. Fico bem feliz, assim, sabia que ia ser genial a nossa conversa, né? Muita contribuição. E assim, até para pontuar também, né, que você trouxe a questão de as pessoas evoluírem, né? Identificar quando estão embaixo. E quando tiver dúvidas, assim, quem tiver dúvidas, mas como que eu faço isso? Que eu identifico quando eu estou embaixo, quando eu estou, né, não conseguindo estar alinhada com o meu propósito, como saber isso, né? Assim, quem quiser ter clareza sobre como saber isso, pode me chamar, tá? Eu vou liberar até aqui para quem tiver online aqui 3 vagas para estar falando comigo. Podem me chamar, os 3 primeiros que me chamar, eu libero para um diagnóstico estratégico para a gente olhar o nível de consciência de cada um, tá? Para a gente ver onde está esse nível de consciência, como fazer para aumentar, para saber o caminho bem certinho. Eu vou dar um mapa assim, ó, bem, bem claro do que fazer Mastigado! para mastigado, mastigado, tá? Para dar esse primeiro passo de evolução, de autoconhecimento, para que isso gere resultados. Porque o primeiro passo para você saber o nível que você tá, se você tá embaixo, se você tá em cima, se você, né, é você olhar os teus resultados. Se tem algo do teu resultado que você não tá coerente com aquilo que você quer, se você líder não tá tendo uma alta performance, tá tendo dificuldade em lidar, um desafio muito grande, pode ter certeza que você tem algum ponto em que a tua consciência está baixa, está na sobrevivência. Então, precisa elevar. E aí a gente vai precisar identificar os pontos, o que está acontecendo para elevar. Daí é mais individual. Mas, olhando para os resultados, a gente tem clareza do caminho. Mas caso vocês precisem e queiram, né, eu abro essa oportunidade de 3 vagas para os 3 primeiros para a gente poder olhar para esse nível de consciência e olhar para esses resultados, para desenvolver essa auto-performance, esse resultado através do seu nível de consciência, tá? E no mais, Thaís, eu te agradeço. Agradeço muito por ter aceitado esse convite, né? Que foi algo muito interessante, assim, quando eu pensei quem que eu posso convidar para a gente fazer a live? Teu nome me veio na mente, né? Até a gente nem chegou a comentar como que a gente se conhece, né? Mas a Sim, gente se conhece lá da época da faculdade ainda, muito tempo muito atrás. tempo, muito tempo. E aí a vida dá essas coisas, né? A gente segue o caminho e daqui a pouco a gente conecta de novo e assim a gente vai na vida, né? Isso é as bênçãos que a gente recebe.
Então, eu te agradeço muito pela contribuição, também aprendi muito aqui. Acho que é sempre válido a gente ter sempre esses dois viés, essas duas formas de olhar para o mesmo humano, né? Tanto o lado do desenvolvimento, quanto, né, o lado ali da parte emocional, dessa parte mais individual de cada um. Eu te agradeço muito pela oportunidade, então. E vamos, bora ter mais oportunidades aí, conversar sobre outros assuntos, que assunto tem para live, né? Assunto não falta, né? Obrigada, Van. Então Obrigada para todo tá. mundo também que participou. Agradeço de coração. E quem vai depois ouvir, não sei, Van, se tu pensou em deixar gravado também, a gente nem Vai conversou ficar sobre isso, gravado. mas Isso, não percam a oportunidade aí de refletir um pouquinho sobre o seu nível, né, de consciência e o seu grau de autoconhecimento também. exato. Vai ficar gravado. Pessoal, eu vou deixar lá no meu Instagram. Vou marcar você como collab, tá? Daí Tá fica no bom, teu Instagram também. combinado. E daí as pessoas, se vocês quiserem, ó, viu, lembrou de alguém ouvindo a nossa live, compartilha com essa pessoa também, para que ela possa também se beneficiar desse conteúdo. E aí, assim, a gente vai também acessando mais pessoas, preparando mais líderes, porque o mundo precisa de líderes preparados, Precisa, né? com certeza. Então Obrigada, tá, gente. beijo. Obrigada, Van. Beijo. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau.